E antes de iniciar aqui o nosso giro de notícias para manter você atualizado com as últimas notícias do Verdão, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e os seus comentários. Eu quero bater um papo, eu quero interagir aí com você no canal. Também vou deixar um link aqui embaixo na descrição, um curso que te ensina o passo a passo de como você ir ganhar dinheiro. E vamos iniciando o nosso giro de notícias dando total destaque para a Taça Libertadores da América. E o Palmeiras, ele finalizou na tarde de ontem a preparação para o jogo em Guayaquil contra o Emelec. Jogo válido aí pela Taça Libertadores da América. Será realizado às 21h30 de hoje. O elenco já lá no Equador, ele treinou no Estádio Monumental, que será o palco aí da final do torneio sul-americano desse ano. A partida dessa quarta-feira será em outro local, será no estádio George Campbell. Na atividade de ontem, Abel Ferreira orientou aí trabalhos táticos. Inicialmente, o português dividiu duas equipes e comandou aí posicionamento e também movimentações. Em seguida, o elenco trabalhou bolas paradas e disputou um treino aí recreativo. E por ser aí um grupo que não representa muita ameaça técnica aí para o Palmeiras, a comissão técnica ela já estipulou que a meta é de brigar pela melhor campanha geral da fase de grupos aí do torneio sul-americano, o que daria, obviamente, aí ao clube o direito de decidir em casa as partidas de mata-mata. Na Libertadores aí o Verdão ele soma 6 pontos e defende, portanto, aí 100% de aproveitamento com 12 gols marcados e apenas um gol sofrido, depois aí das goleadas de 4-0 contra o Deportivo Táchira e o massacre aí de 8-1 contra o Independente Petroleiro. E após confirmada aí a lesão do meio-campista Jailson, que deve ficar de fora aí por uns 6 meses, pode abrir espaço aí para alguns garotos no elenco. Isso pode acontecer, meu amigo, de duas maneiras: para aqueles que estão saindo da base, subindo aí ao profissional, ou para os que já fazem parte aí do time, mas estão em baixa e sendo aí poucos utilizados. Isso vale para Gabriel Menino, que depois aí de perder espaço e ficar de fora aí até da lista de inscritos do Mundial de Clubes, pode ser a oportunidade para ele retomar o bom futebol e o espaço aí no Palmeiras. Isso pode começar já hoje, contra o Emelec, contra o Abel Ferreira, ele deve poupar o time titular. Assim, Gabriel Menino ele pode pintar na equipe, justamente atuando ali como volante, sua função do qual aí é a preferida. Depois de brilhar aí no título da Libertadores de 2020 e até chegar à seleção brasileira, a expectativa do jogador aí cresceu muito, mas ele não conseguiu manter aí o nível e perdeu muito espaço aí no elenco palmeirense. Agora pode retomar aí as oportunidades. Por conta do fechamento aí da janela de transferências, o Palmeiras só poderá contratar reforços a partir de julho, quando a janela irá reabrir. Assim, Abel Ferreira também deve recorrer aos garotos da base para suprir o espaço aí deixado por Jailson. O principal candidato desses garotos aí da base é Fabinho, que de 20 anos de idade, um dos destaques da equipe aí na Copinha. Ele já atuou várias vezes no time profissional e recebeu elogios aí da comissão técnica. Fabinho ele vem sendo integrado ao elenco principal aos poucos e recentemente esteve no banco de reserva aí em alguns jogos, inclusive pela Libertadores. A expectativa da torcida aí em seu futebol ela é muito grande. Um outro volante que também tem treinado com o elenco aí é Pedro Bicalho, que é o capitão da equipe campeã da Copinha desse ano. Ele já estourou a idade aí da base e ele renovou o contrato com o Palmeiras recentemente. E apesar de ter menos chances aí que Fabinho na equipe profissional, é outro nome que pode ajudar aí Abel Ferreira no setor, enquanto o clube não pode fazer nenhuma contratação. Com as mudanças previstas para a partida de hoje, o time palmeirense ele pode ser escalado com Marcelo Lomba, Mike, Kusevich, Murilo e Jorge, Gabriel Menino, Atuesta e Gustavo Scarpa, Wesley, Gabriel Verón ou Breno Lopes e Rafael Navarro. E apesar de muitos aí não acreditarem, serem aí totalmente incrédulos com essa diretoria, o Palmeiras, meu amigo, ele deve sim no meio do ano fazer algumas contratações. Como eu disse anteriormente, o elenco ele já está muito enxuto, ou seja, o elenco do Palmeiras está muito pequeno. Já havia uma previsão da direção palmeirense ir ao mercado antes mesmo da contusão aí de Jailson. E após a lesão do atleta, a necessidade de reforçar o elenco ficou muito mais
mais evidente. O centroavante aí, é claro, continua sendo um dos principais alvos dos dirigentes e da comissão técnica alviverde. Depois de tentativas aí frustradas nos últimos meses, a intenção é atender ao pedido aí de Abel sem falta a partir de 18 de julho, quando abre aí a janela de transferência. Mas essa não é a única empreitada do Palmeiras aí no mercado. Outras posições devem também ser aí fortalecidas, pensando aí no rodízio do elenco em meio aí à administração do desgaste em 3 competições diferentes. Além do centroavante, uma posição que tem despertado aí a atenção da diretoria palmeirense é a de meia. Especificamente aí pensando em um substituto para revezar aí com Rafael Veiga, que é visto aí como essencial para o time, mas precisa, obviamente, descansar em algumas partidas. Outras funções também têm sido analisadas para atender aí as necessidades, mas que tem sido aí mantido em sigilo. Segundo informações do Lance, dirigentes palmeirenses aí afirmaram que quando o Palmeiras mostra algum interesse por algum atleta, os valores quadriplicam, dificultando assim a negociação. E a possibilidade de Danilo aí ser negociado no meio do ano, o clube praticamente será obrigado a buscar um nome para o meio do campo. E continuando aí no assunto contratações, segundo informações do jornalista Jorge Nicola, garante que o volante Andreas Pereira, que pertence ao Manchester United e está de saída aí do Flamengo, em um primeiro momento é alvo do Verdão para empréstimo junto ao United. O jornalista confirmou a informação com uma pessoa que trabalha com o Andreas Pereira, que garantiu a procedência da informação. E a informação é completada dizendo que Leila Pereira pediu que consultasse a situação de Andreas depois do problema aí com o Jailson. Portanto, bastidores do Palmeiras aí agitado, meu amigo. Se irá concretizar algo ou não, só o tempo aí irá dizer. E reforçar o elenco é uma prioridade, como eu disse aí anteriormente, mas a manutenção dele também. Isso inclui a renovação de contrato com alguns jogadores, como já aconteceu recentemente aí com o Marcos Rocha, que tinha vínculo até o fim deste ano e renovou até fim de 2023. E agora é a vez de buscar um acordo com Gustavo Scarpa, mas as conversas ainda não tiveram desfecho, nem positivo e também nem negativo. Segundo informações do Lance, o jogador tem o desejo aí de atuar no futebol europeu, mas não comunicou nem decidiu ainda que deixará o Palmeiras ao fim do contrato. O relacionamento entre as partes é considerado muito bom e também é considerado bem transparente, o que tranquiliza a diretoria palmeirense e permite aí que as conversas não sejam aí apressadas. O clube tem um enorme interesse em manter Gustavo Scarpa e prolongar o vínculo aí por no mínimo mais 2 anos, ou seja, o clube pretende que Gustavo Scarpa continue até 2024. E apesar de não ter pressa e confiar aí em um acerto, caso nada que venha aí da Europa agrade o meia, o Verdão coloca essa questão como uma das prioridades para o planejamento do departamento de futebol. Portanto, é quase certo aí que na janela do meio do ano o Palmeiras contrate de 3 a 4 reforços para terminar aí a temporada. E brigando aí, obviamente, por todos os títulos. E agora vamos a uma informação que se diz respeito às categorias de base do Verdão. E um dos principais destaques do Ituano aí na Copinha, o volante Vitor André, de 16 anos. Ele acertou com o Palmeiras em definitivo até 2025 com multa rescisória de 80 milhões de euros, cerca de 430 milhões de reais. O Verdão comprou 80% dos direitos econômicos do jovem, sendo aí 50% na consumação da venda e os outros 30% diluídos aí ao longo das 3 próximas temporadas, enquanto 20% ainda permanece aí com o time de Itu. E para concretizar, meu amigo, a vinda da promessa, o Alviverde teve que vencer a forte concorrência de outros 6 times que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A, entre eles Corinthians e Flamengo. O jogador tinha vínculo com o Ituano até o final de 2023, o que o tornou o negócio aí mais difícil. Apesar aí da pouca idade, a nova cria agora da Academia de Futebol, nascida em 2005, já estava integrado ao elenco profissional do Ituano, que disputou aí o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro. A ideia aí do Galo de Itu era dar maior minutagem ao jogador durante o ano, que apenas ficou no banco de suplentes durante aí o Campeonato Estadual, sendo inclusive relacionado com o duelo aí contra o Palmeiras. O jovem, ele se destacou pela boa marcação, pelo bom passe e chegada aí de dentro da área. Conceitos presentes aí entre os principais meias revelados pelo Palmeiras nos últimos anos. Portanto, meu amigo, o Palmeiras consegue dar um cheque mate aí e conseguiu suprir aí
toda essa concorrência que com toda certeza é um jogador de grande futuro. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like. Link de um curso que te ensina o passo a passo de como você ganhar dinheiro aí pela internet vai ficar aqui embaixo na descrição. Para você, o meu abraço.